A graça e a paz, amados irmãos. Nós vamos começar hoje uma nova sequência de estudos nos profetas clássicos. Ou seja, vamos estudar os livros proféticos do Antigo Testamento, com o propósito de conhecermos mais livros que terminam sendo deixados um pouco de canto na leitura diária da Bíblia, tendo em vista, às vezes, as dificuldades que os irmãos podem ter na leitura, no entendimento desses livros. Para então nós começarmos, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos dê graça e compreensão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo. Todo louvor, toda honra e glória ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós queremos aprender a tua palavra para que cresçamos nela e para que a nossa vida glorifique teu nome. Dá-nos, portanto, o entendimento para entender a palavra e aplicar a própria vida ao coração. Que o Senhor nos conduza pelo teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos seguir essa linha do tempo que nós apresentamos no slide. Essa linha do tempo tem como referência as tribos de Israel do norte, que são os reis de cima, e as tribos do sul, no caso Judá e Benjamim, que são os nomes de baixo. E nós colocamos dentro dessa linha do tempo os profetas. Veja que Jonas é o primeiro profeta que se encontra exatamente no período do rei Amazias e de Jeroboão II. Depois nós teremos os demais profetas, como estão aí na linha do tempo, que nós vamos estudando então numa ordem cronológica, para que nós possamos compreender melhor o conteúdo, o contexto histórico, e assim possamos também aplicar a nossa vida de forma mais adequada por causa do entendimento histórico da mensagem profética. E vamos começar com o profeta Jonas, como nós falamos. Mas quem é Jonas? Nós temos algumas informações na palavra do Senhor. A primeira informação está no próprio livro, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, quem é Jonas? Primeira informação, ele é filho de Amitai. Essa informação vai aparecer também no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que menciona o profeta Jonas. E nesse trecho 23 ao 25, nós encontramos o contexto histórico dele, que Jonas viveu no período de Jeroboão II e de Amazias. Vamos fazer a leitura. Diz assim o versículo 23. No 15º ano de Amazias, veja, este é o rei de Judá, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás. Esse é o Jeroboão II, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Veja que Jeroboão, filho de Nebate, é o Jeroboão I, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Então, observe que aparecem o profeta Jonas com o sobrenome, que é exatamente filho de quem ele era, Amitai, e também a cidade de origem, uma cidade de Zebulon, conforme nós encontramos em Josué, capítulo 19, versículo de 13 a 16. Então, o contexto histórico do profeta é os dias de Amazias e Jeroboão II. Amazias, como um rei da tribo do sul, fez o que era bom, como alguns reis de Judá fizeram aquilo que era bom, seguindo o padrão que era Davi. Não foram todos, mas vários deles fizeram. Todavia, mesmo assim, Amazias ainda foi um homem que não seguiu conselhos bons, por isso terminou morrendo na guerra, e o Jeoás, rei de Israel, que venceu a guerra, levou alguns cativos e também ouro, prata e utensílios do templo. O Jeroboão II, que vai suceder o Jeoás, ele fez o que era mal diante do Senhor, como todos os reis de Israel. Não houve nenhum deles que fosse bom. Tanto que não há uma longa dinastia, pequenas dinastias e reis que vão aparecendo avulso
para reinar durante pouco tempo também as tribos do norte. Então, Israel, as tribos do norte, pecaram contra o Senhor todo o tempo, todo o tempo. E isso aconteceu durante longos anos, até que Deus destrói, apaga o nome das tribos do norte por causa de seus pecados. Só que isso ainda não havia acontecido e nem essa destruição havia sido anunciada como algo iminente. O versículo 27 diz assim: ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Já havia, sim, um anúncio mosaico sobre a questão da queda ou do castigo que viria sobre o povo de Deus por causa dos pecados. Todavia, não algo específico e iminente, como nós veremos posteriormente. E Deus, mesmo com tantos pecados de Israel, vai e exerce misericórdia para com essas tribos, as tribos do norte. Porque diz o versículo 26 que viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Então veja que Deus viu para a condição muito amarga de Israel e exerceu misericórdia, livrando de males por causa de sua grande misericórdia. E veja que aqui já encontramos o que será o tema do livro do profeta Jonas, as misericórdias de Deus. A data aproximada do livro é 780, 60 anos antes que a Assíria tome Samaria e então espalhe as tribos do norte pelo mundo, dando fim a Israel como tribos do norte, o que vai acontecer em 720. Então observe que há uma relação entre Jonas e os ninivitas, porque Jonas sendo israelita e Israel tendo uma relação com a Assíria, vai ter uma razão para a antipatia, porque será esse o povo que vai levar a cativeiro definitivo o seu povo. E provavelmente devamos entender que já havia problemas políticos entre eles. Não aconteceu de uma hora para outra. E Jonas não se agradava nem um pouquinho dos ninivitas, provavelmente por essa razão. O livro do profeta nos conta 3 manifestações das misericórdias de Deus. Bem certinho, no capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 nos mostra como Deus exerceu misericórdia salvando os marinheiros pagãos, idólatras, que tinham outros deuses, mas que se arrependem, que confessam a Deus, que passam a temer a Deus pelo testemunho que aconteceu na história, como nós veremos. No capítulo 2, nós temos as misericórdias de Deus sendo derramadas, manifestas sobre a vida de Jonas, o próprio profeta, que é salvo da morte porque um grande peixe vai ali engolir o Jonas e depois vomitá-lo em terra firme. E no capítulo 3, os destinatários da pregação de Jonas, porque ninivitas, eles recebem a palavra e creem. Eles creem que foi Deus quem falou por meio do profeta Jonas e se arrependem dos seus pecados, se convertem ao Senhor e, portanto, Deus exerce misericórdia, mostrando a grandeza da sua misericórdia. Já o capítulo 4, ele é um diálogo entre Deus e o profeta, no qual Deus vai mostrar para ele a grandeza das suas misericórdias, que o profeta Jonas diz que já conhecia, e nesse diálogo vai mostrar a dureza do coração de Jonas, que exercia misericórdia quando isso lhe era conveniente, como ele fez com a planta que dava sombra para ele, mas não queria exercer misericórdia para com mais de 120 mil pessoas que não sabiam o que era certo e o que era errado, como os israelitas sabiam porque tinham a palavra do Senhor. É nesse capítulo que nós encontramos uma declaração muito importante do profeta Jonas, que deve ser entendido como um resumo do tema do livro. Diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que
És Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Essa declaração é magnífica e exatamente exalta as misericórdias de Deus, que é o que acontece no livro do profeta Jonas. Uma exaltação das misericórdias de Deus que alcançam pessoas as mais variadas em toda a jornada do profeta. Em todo o livro, então, Deus mostra que ele tem interesse em salvar pecadores, em perdoar aqueles que se arrependem dos seus pecados e se achegam a Deus. No entanto, há uma ideia de que o tema do livro é missões. E nós gostaríamos de mostrar que esse não deve ser considerado o tema realmente do livro. É verdade que há uma missão aqui. Todavia, Jonas não é um missionário exemplar. Observe que o livro mostra que a missão de Jonas era apenas uma e muito específica. E o próprio Jonas também é alvo do agir de Deus, não apenas pessoas lá fora. Observe que, ainda que missões estejam intimamente relacionadas ao tema, que é as misericórdias de Deus, não deve ser considerado o tema foco do livro. Todavia, é claro que, ao tratar sobre as misericórdias, o livro ele dá as bases necessárias para que seja trabalhado o tema missões posteriormente. Porque não há missões se Deus não é tão grande em misericórdia. Não pode haver missões se as misericórdias de Deus não forem tão grandes a ponto de alcançar pessoas fora de Israel. Portanto, o livro ele oferece um tema que é base para o tema missões. Ele não trabalha o tema missões. E assim ele serve como uma ponte muito importante para o tema missões, que é desenvolvido muito bem no Novo Testamento. O livro ele vai falar de algo que nós vamos encontrar no profeta Oséias, quando no capítulo 6, versículo 6, diz: Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse texto, Oséias 6,6, é citado por Jesus em Mateus 9,13, também 12,7, quando Jesus diz: lembre-se do que diz, misericórdia quero e não holocaustos. E então o Senhor Jesus mostra a dureza de coração da sua geração, que é exatamente a dureza de coração de Jonas, que não queria a conversão daqueles pobres pecadores. Então, observe que é um tema muito importante para o povo de Deus, que precisa aprender a ter misericórdia das pessoas, prazer em ver as misericórdias de Deus serem anunciadas e manifestas às pessoas, e também muito importante para que a missão, a evangelização, a pregação aconteça confiando nas misericórdias de Deus, que podem alcançar pessoas as mais variadas. Portanto, nós vamos tratar o livro dentro desse foco, que é a misericórdia de Deus como tema central de Jonas. Para isso, nós vamos fazer a leitura do capítulo 1. Já que o livro é pequeno, não conseguiríamos fazer isso com o profeta Isaías, por exemplo, ou Jeremias, mas dá para fazer com os profetas que têm um texto pequeno. Portanto, vamos fazer que será de grande proveito para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros:
Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então vamos ver um resumo deste capítulo, observando pontos importantes dele. Primeiro, veja que Deus ordena ao profeta Jonas que pregue contra a cidade de Nínive, pois seus pecados chegaram ao limite. Ou seja, palavra direta de Deus veio a Jonas, um israelita, para ir a um outro povo, os gentios, ninivitas, para que pregue contra a cidade. Ou seja, é para dizer à cidade: vocês já pecaram demais, vão ser destruídos daqui a 40 dias. A pregação era essa. Era contra, não era a favor. Todavia, Jonas entendeu, e nós podemos ver isso nas entrelinhas e principalmente naquela afirmação, declaração de Jonas no capítulo 4, versículo 2, que ao pregar para a cidade, havia ali uma oportunidade para o arrependimento. Se Deus quisesse destruir a cidade, simplesmente ele iria lá e destruiria a cidade sem precisar avisar nada. Mas ao anunciar a condenação da cidade, a pregação, ela traz consigo também uma oferta de graça, porque ao anunciar os pecados da cidade e o juízo relacionado aos pecados, aqueles pecadores poderiam se arrepender, poderiam confessar seus pecados. E como o profeta sabia que Deus era muito misericordioso, sabia que se eles se arrependessem, eles iriam também receber as misericórdias de Deus. Foi por isso que Jonas desobedeceu. Ele sabia que aquela cidade tinha uma grande chance de ser salva por Deus por causa da pregação da palavra de Deus. Veja que nós precisamos ter essa mesma convicção de Jonas, não a dureza do coração dele. A convicção de que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, que Deus pode salvar vidas ao anunciarmos a palavra dele, mesmo que seja uma palavra tão dura como foi a de Jonas, dizendo: vocês são pecadores terríveis, vocês vão ser condenados por Deus que vai destruir a cidade. Uma palavra contra eles. As pessoas pensam que para salvar pecadores a gente precisa dizer coisas bonitinhas. Ó, Deus ama você, então venha para Jesus. Não! Se Deus ama aquela pessoa e ela só precisa ir para Jesus, ela vai entender que ela está muito bem e que a vida dela também não tem nenhum problema. Afinal das contas, parece que Deus se agrada dela, né? A pregação que leva pecadores ao arrependimento é a pregação como a de Jonas. Vocês estão em pecado. Deus não está gostando. Se arrependam dos seus pecados, caso não, vocês serão condenados. Ainda que Jonas não tivesse acrescentado esses pontos sobre o arrependimento. Deus estava interessado no arrependimento da cidade. Por isso manda Jonas profetizar, pregar a palavra do Senhor para que essa cidade se arrependesse. Jonas, então, desobedece, foge, vai para uma direção oposta, completamente oposta. Só para que a gente tenha uma noção melhor, vou passar para um mapa que vem a seguir aqui. Veja que nesse mapa nós temos Nínive,
que se encontra no pontinho B. E nós temos Tarsis, que se encontra no pontinho C. Observem que está exatamente no extremo. O pontinho A é Jonas. Jonas sai ali da região de Israel e, em vez de ir para Nínive, que seria muito mais próximo, ele vai para Tarsis, muito mais distante. Observe que ele estava realmente interessado em fugir da presença do Senhor, garantir que não iria para Nínive, fugindo para um lugar muito distante de Nínive, que era a cidade que deveria ouvir a palavra do Senhor. O profeta estava tentando fugir de sua missão. Da presença de Deus, ele sabia que não podia fugir. Ele queria fugir da sua missão. E Deus, então, como o profeta com certeza sabia, vai ao encontro dele. E Deus faz isso por meio do transtornar do mar. Ele está no navio, onde há marinheiros pagãos, ou gentios, pessoas de várias cidades, povos, e há um profeta, um único homem de Deus. Mas Deus quer que aquele homem de Deus cumpra a sua missão. Vá à cidade de Nínive e obedeça pregando a palavra. Ele quer que ele seja fiel. A palavra de Deus não pode ser simplesmente desprezada. Ele tem uma obrigação para com Deus. E Deus quer que ele cumpra a sua obrigação. E Deus vai atrás de Jonas e transtorna o mar com um vento forte, fazendo com que o navio praticamente esteja a ponto de afundar. Jonas tem um coração tão endurecido e uma disposição tão grande em não cumprir a palavra do Senhor, que diz o texto que ele dorme profundamente. Quem é que dorme profundamente quando o navio está praticamente afundando? Ele não estava se importando com nada. Observe que a dureza de coração dele é também mostrada no desprezo para com os marinheiros. Aqueles homens não fizeram nada. Eles não fizeram nada contra o Senhor no que diz respeito àquele momento, ainda que eles fossem pecadores e vivessem pecando contra Deus. Eles desprezam completamente a vida de todo mundo, que nem tinha relação nenhuma com os ninivitas, com a obra que Jonas deveria realizar. Ele ignora. Se morresse, morreria todo mundo. E ele não estava se preocupando com nada. Observe que a dureza de coração leva o homem a desprezar as pessoas, leva o homem a decisões absurdas, como a tentativa de fugir do próprio Deus, que ele sabia que era o Senhor de todas as coisas, que, portanto, era o Deus que estava acima de todas elas. E esse transtorno do mar, essa tempestade, essa fúria, leva os marinheiros que adoravam outros deuses a um medo absurdo. Eles tentam se salvar jogando coisas fora, remando para ver se conseguem vencer a tempestade. E como cada um deles tinha os seus próprios deuses, eles começam a clamar a esses deuses. Veja, todos eles eram pagãos. E Deus vai revelar para eles, por um instrumento comum na época, que era o lançar sorte, vai revelar quem era a razão de todo aquele tumulto. Observe que, mesmo sendo pagãos, a época, o período, era marcado por uma extrema religiosidade. Todos os povos eram religiosos e tinham algumas crenças até em comum, como, por exemplo, a questão de lançar sorte como um instrumento divino para revelar, manifestar a vontade divina ao homem. Também a consciência de que existe divindade, né? Que o mundo não é apenas uma obra do acaso, a religiosidade, e que a divindade agia na criação, e que a divindade atuava, que coisas aconteciam não por acaso, nem mesmo por uma questão meramente natural, porque havia uma intervenção da divindade na criação. Crendo nisso, como acontece com as variadas culturas, eles lançam sorte crendo que a divindade, seja ela qual for, vai revelar quem é o autor do problema, ou a causa do problema. Na verdade, Deus é o autor. E a sorte cai sobre Jonas. Dessa forma, nós temos que entender que Deus usou aquele recurso para revelar quem era a causa. E a causa é Jonas. Foi muito certo, foi bem certinho. Então eles vão direto a Jonas e dizem: Jonas, o que foi que você fez? Eles devem ter pensado em inúmeras opções
Mas Jonas vai contar quem ele é e o que foi que ele fez. Jonas reconhece que ele de fato errou. Todos veem que ele errou, pois veja que há uma consciência religiosa universal que não se pode desobedecer a Deus, não se pode desobedecer à vontade de Deus. E eles então vão ficar preocupados porque agora está confirmado que eles estão lutando contra uma divindade. E o pior é o Deus dos céus e da terra, que eles não conheciam, mas que Jonas manifestou para ele. Ou seja, houve uma pregação, ainda que muito objetiva, houve uma pregação da palavra. Porque ao dizer que ele temia o Deus dos céus e da terra, o Deus do mar e da terra, ao revelar quem é o Deus dele, ele anunciou aos marinheiros quem é o Deus verdadeiro. Houve uma pregação, portanto. E os marinheiros, então, pedem uma solução. Ele é um profeta. O que a gente deve fazer? Ele diz, olha, tem que me jogar ao mar. A única solução é essa, porque o problema sou eu, não é vocês. Deus não está furioso com vocês, está furioso comigo. Então me joguem ao mar. É interessante que, mesmo sendo pagãos, idólatras, aqueles homens não são homens que se mostram completamente imorais ou amorais. Eles mostram um certo temor àquilo que é certo. E eles temem jogar o profeta. Por isso que o texto diz que eles remam mais e tentam vencer a tempestade, porque eles não querem matar um homem que não fez nenhum mal para eles. Na oração deles, eles dizem, não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente. Jonas não fez nenhum mal para nós. E nós vamos ter que jogá-lo ao mar. Mas o teu profeta, disse que era a única forma de aplacar a tua ira. Então, eles precisam fazer isso. E mostram, então, um certo temor aí em relação ao que é certo e o que é errado. Isso deve ser considerado algo interessante na vida daqueles marinheiros. E o que acontece é que não tem jeito. Ou seja, o livro nos mostra, e os marinheiros veem, que é impossível fugir da ira divina. Os marinheiros tentam fugir da ira divina, porque Deus está irado contra o profeta. Mas não conseguem, de forma que eles não conseguem chegar em terra. Ou seja, eles não conseguem a salvação de um outro jeito. Mesmo remando forte para tentar salvarem a si mesmos, eles não conseguem se salvar. E isso mostra que ninguém foge da ira divina. Os marinheiros, então, orando a Deus, fazem o que o profeta falou. Jogam o profeta ao mar. E no mesmo momento, tudo fica calmo. Esse ficar calmo, instantâneo, imediato, confirma as palavras de Jonas, que verdadeiramente ele era um homem enviado por Deus, era um homem temente a Deus, era um profeta, e que o Deus de Jonas era de fato o Deus de todo céu e terra, o verdadeiro Deus. Tanto que, ao confirmar, aqueles marinheiros, eles temem extremamente. É interessante que o temor dos marinheiros para com Deus, ao verem que verdadeiramente o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, é maior do que o temor que eles tinham de morrer quando estavam tentando lutar contra a fúria do mar. Eles temem a Deus de tal modo que diz o texto que os homens ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Coisa fantástica. Mesmo com a dureza do coração do profeta, uma simples pregação, a manifestação das misericórdias de Deus vão alcançar os marinheiros, de forma que eles se convertem ao Senhor, se arrependem de serem idólatras para servirem um único Deus, o Deus de Israel. Veja que houve salvação para marinheiros que não tinham nenhuma relação com os ninivitas. De forma que, na trajetória de Jonas, nós vamos vendo, então, as manifestações de Deus, manifestações das misericórdias de Deus, que vão alcançando aqui e ali os personagens do livro de Jonas. E então, Jonas é salvo também por um grande peixe. Observe que aqui, tanto os marinheiros são alvo da misericórdia de Deus, quanto o próprio profeta. O profeta poderia ter sido deixado para a morte. Ele desobedeceu, merece morrer mesmo. Deus não faz isso. Observe como Deus é misericordioso. Ele não só se compadeceu de homens que não conheciam o Deus de Israel, como ele se compadece do profeta teimoso e de coração duro. Deus se compadece de todos eles.
E a salvação do Senhor se mostra grandiosa. Como ele mesmo diz mais à frente, ao Senhor pertence a salvação. Como é maravilhosa a misericórdia de Deus. E o livro de Jonas engrandece as misericórdias do Senhor. Vejamos então o capítulo 2. Vamos fazer a leitura, para que a gente possa aprender melhor. Capítulo 2 de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus é misericordioso. Veja que ele está dentro do ventre do peixe, que nós encontramos lá na frente, dito por Jesus, que se torna ali uma figura da morte e ressurreição de Cristo. E dentro do peixe o profeta desobediente ora humildemente. Ele reconhece a sua miséria, a sua pequenez, ele conta a sua angústia e clama ao Senhor. E a oração de Jonas contém o seguinte, ele diz que está angustiado, profundamente angustiado. A angústia dele, com certeza, é a junção de sua ira contra os ninivitas, junto à sua tristeza pelo estado em que ele se encontrava naquele momento, tendo sido lançado ao mar, todo aquele momento turbulento, e está dentro de um peixe. Imagina como deve ter sido uma situação atípica, angustiante para o profeta. E ele conta que estava muito angustiado. E ele reconhece o poder da ira divina. Quem é que pode fugir da presença de Deus? Ele tentou algo que ele sabia que era impossível. Deus o pegou ali no mar e o lançou no mais profundo abismo e de lá o tirou com graça e misericórdia. Ele reconhece o poder da ira divina. Quem é que pode fugir da ira divina? Ele não conseguiu, ninguém consegue. E Jonas revela a sua sensação de fim. Ele olha para a situação e conta que a sensação é de que acabou, não tem mais o que fazer. Agora vou morrer e ponto final. E mesmo diante dessa sensação de fim, veja que mesmo estando dentro de um peixe, no fundo do mar, não tendo nenhuma expectativa ou perspectiva de salvação, ele engrandece as misericórdias de Deus. E mostra que há uma esperança, porque ao Senhor pertence a salvação. Então veja que esse estado miserável de Jonas e a salvação alcançando Jonas já é uma figura, um pré-anúncio daquilo que vai acontecer com os ninivitas. Porque eles também estavam num estado de miséria moral, a vida deles diante de Deus era miserável, e Deus poderia alcançá-los misericordiosamente, graciosamente, o que vai acontecer. Observe a relação entre Jonas e os ninivitas. Não há muita diferença, porque o estado miserável de Jonas se equivale ao estado miserável dos ninivitas. E a grandeza das misericórdias de Deus que alcançam Jonas na profundeza do abismo também se equivale às misericórdias de Deus que alcançam os ninivitas, que também se encontram numa miséria profunda. Deus vai alcançar Jonas. E Jonas agradece a Deus por suas ternas misericórdias e se compromete a obedecer à ordem divina e pregar à cidade de Nínive. E ele então declara: ao Senhor pertence a salvação. É a Deus que pertence. É Deus que é poderoso para salvar o pecador. É Deus que pode tirar o homem de sua miséria, não importa quão profunda seja.
quer marinheiros que não conheciam a Deus e viviam na profunda idolatria, quer Jonas em toda a sua dureza de coração e na miséria em que se encontrava naquele momento, quer ninivitas, mais de 120 mil pessoas que não conheciam a Deus e que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A Deus pertence a salvação. Ele pode salvar quem ele quiser. E a palavra dele é um instrumento para isso. Veja que foi pela palavra de Deus que Deus salvou os marinheiros, pela palavra de Deus, conhecida pelo profeta, que Deus salva Jonas, e será pela palavra de Deus que ele vai salvar os ninivitas, porque o profeta vai pregar a palavra aos ninivitas. Então, tendo orado, reconhecido a glória de Deus, manifesta a glória de Deus na sua oração, Deus vai ordenar ao peixe que vomite Jonas na praia para que ele siga agora sim para Nínive conforme o chamado original, a ordenança original de Deus ao profeta. Vamos para o capítulo 3, quando o profeta então é vomitado na praia e segue para cumprir a obra que Deus a designou. Vamos ler então o capítulo 3, que é bem pequenininho também. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Veja que interessante, que não apenas Israel era importante, Nínive também era importante. Observe um olhar universal de Deus para os povos, né? Isso é interessante, o Deus de toda a terra. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação não diz: se arrependam. A pregação, olha, vocês vão ser julgados e condenados porque vocês são pecadores. Ele não estava disposto a ver o arrependimento dos ninivitas, não. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Coisa tremenda. Com certeza eles conheciam o testemunho de Israel. Isso é importante nós considerarmos. Veja como Israel é importante para a evangelização do mundo, para o testemunho da glória de Deus perante o mundo. Eles conheciam, eles sabiam tudo que Deus já havia feito em Israel, porque isso ficou conhecido no mundo inteiro. Nós vamos ver isso tanto no decurso da trajetória de Israel, que sai do Egito e é conhecido pelos povos ao redor, como também por aquilo que Deus foi fazendo na conquista da terra e outras manifestações mais que ficaram conhecidas dos povos ao redor, porque eles viam o que Deus ia fazendo ou recebiam informações de pessoas que tinham visto o que Deus ia fazendo, e como eram grandiosas as obras, manifestações visíveis mesmo, né? Porque Deus vai manifestando coisas sobrenaturais, Deus vai dando vitórias que vão muito além da capacidade do homem. Eles então tinham esse conhecimento, razão para darem valor ao profeta Jonas, a valorizarem a palavra que ele estava pregando. Devemos considerar esse testemunho da história de Israel, de como Deus se manifesta na história de Israel. Então, no capítulo 3, Deus fala pela segunda vez ao profeta, ordenando que vá à cidade de Nínive pregar a palavra. Deus quer, não vai anular sua palavra, ele quer que seja pregado a Nínive, e Jonas agora tem que obedecer. Jonas, que disse que iria obedecer, vai. E começa a percorrer a cidade pregando a palavra do Senhor. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então ele anuncia o juízo de Deus para pecadores. A razão é o pecado,
e a condenação é o fim da cidade. Deus vai destruir a cidade. Não sabemos se os ninivitas tinham alguma informação sobre o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, o que aconteceu no dilúvio. É possível? Sim, porque a palavra do Senhor estava em Israel e pessoas podiam ter o conhecimento, tendo em vista o intercâmbio que havia. Pessoas se tornavam prosélitas e passavam a adorar o Deus de Israel, e elas podiam ter divulgado tais verdades. Nós vamos encontrar sobre o dilúvio, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, que, sendo um texto de um outro povo, nos conta o dilúvio. Portanto, não devemos achar estranha a possibilidade de que Nínive tivesse conhecimento do que Deus fez com outras cidades. Mas não vamos afirmar com certeza. O fato é que os ninivitas creram na palavra de Deus proferida pelo profeta e se arrependeram de seus pecados. Eles reconhecem o mau caminho que eles andavam e que havia violência nas mãos deles. Semelhante aos dias do dilúvio, em que diz a palavra do Senhor que a violência encheu toda a terra. Toda a terra estava cheia de violência. E eles também, naquela cidade, estavam cheios de violência. E eles se arrependem. E não é um homem, todos eles. Desde o rei ao homem mais simples, todos reconhecem os seus pecados, confessam a Deus, proclamam então um arrependimento com jejum e oração, para que Deus ouça a oração deles, veja a humilhação deles, o reconhecimento do pecado e também da glória de Deus, porque veja, ao reconhecer a palavra de Deus, eles também estão reconhecendo o Deus de Israel como um verdadeiro Deus. E isto como os marinheiros, que, tendo outros deuses, reconhecem que o Deus de Jonas é verdadeiramente o Deus, e então passam a fazer votos a este Deus para o servirem. Portanto, há uma conversão deles, uma conversão diante do Senhor. E Deus vê o arrependimento dos ninivitas e se arrepende de destruir a cidade, perdoando então os pecados daquele povo. Deus não destrói a cidade, que era exatamente o que Jonas temia que acontecesse, porque ele não queria que isso acontecesse com os ninivitas. Como nós já falamos, nós podemos pensar na relação política difícil entre Samaria e Nínive, a relação entre Israel e a Síria, porque a Síria tinha interesses em ocupar, em tomar as terras de Israel. E provavelmente Jonas tinha conhecimento disso, dessa relação difícil entre eles. E por causa disso não tinha interesse no bem-estar dessa cidade. Provavelmente essa será uma razão para que o profeta não quisesse a conversão dos ninivitas. Então, tendo acontecido isso, o livro faz o seu desfecho. E o desfecho está no capítulo 4 de Jonas, que nos diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Veja que enquanto os marinheiros temeram a Deus extremamente e se converteram, Jonas, um homem de coração duro, veja como a dureza de coração é terrível, ele se desgosta extremamente pelo oposto, pela conversão de pecadores. A dureza de coração é terrível. Então é fundamental que nós tenhamos atenção, porque ele é um homem de Deus, mas atenção a como está o nosso coração, como ele se relaciona com os outros, como está a disposição dele para com as pessoas. Jonas não tinha um coração disposto a ver o arrependimento dos ninivitas. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Esta afirmação é tremenda. Deus é um Deus grande em benignidade e misericórdia. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta.
Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Bom, vamos ver o que o texto nos mostra, um resumo aqui do texto. Todavia, quero fazer alguns destaques aqui importantes. Jonas não é um homem depressivo, como alguns tentam apresentar. Ele está irado. A ênfase do texto é a ira dele. Ele está tão revoltado, mas tão revoltado, que por causa da conversão dos ninivitas, que ele simplesmente não quero saber mais de nada não. Ele quer simplesmente parece que ele quer convencer Deus, porque os judeus consideravam que era um povo melhor do que todos os povos, que Deus o amava mais do que a qualquer outra pessoa. Então, portanto, parece que Jonas pode convencer a Deus que, por amor a Jonas, não venha a fazer o bem a Nínive. Como disse, se realmente há uma relação entre a cidade de Nínive e a ideia de que Jonas já sabia que ela seria um instrumento futuro, não sabemos se isso de fato era de conhecimento do profeta, o fato é que ele poderia convencer a Deus de que salvar Nínive não era um bom negócio para o próprio povo de Deus. Então, o que Jonas tem é ira. Ele não está depressivo, ele está irado, está revoltado. Esse é o fato. Uma segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção é que ele vê uma planta nascer em um dia. Eu chamo a atenção porque aqueles que duvidam de que Deus possa em apenas 6 dias literais, ter feito todas as coisas, devem observar esse texto. Veja, em um dia Deus fez nascer uma planta e no dia seguinte ela morreu. Não precisou de muitos dias. Uma planta pode crescer e deve crescer naturalmente por meses. No entanto, aqui em apenas um dia, ela vai da semente até o seu ápice e então morre no dia seguinte por causa de um verme. Então, se Deus quiser fazer em 6 dias todas as coisas, ele pode fazer em 6 dias todas as coisas. E Jonas testemunhou isso vendo uma planta em apenas um dia, ela nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Bom, seguindo então, o texto nos diz que ainda que ele tenha obedecido a Deus, Jonas mostra seu descontentamento com a conversão da cidade. Então, ele, de qualquer forma, ainda está indisposto. Ele obedeceu porque viu que não pode fugir de Deus, sabia, mas teve isso confirmado. Ele obedeceu porque tinha que fazer a vontade de Deus e ele deu a sua palavra que cumpriria a vontade do Senhor, mas não porque ele amava a cidade. Ele está irado com a situação, ele não queria que a cidade fosse salva, e mesmo nessa ira faz uma declaração tremenda. Veja que o conhecimento de Deus, ele é tremendo e ele é suficiente para salvar vidas. Veja que Jonas prega a palavra, ele não tem disposição. O que salva pecadores não é a disposição do profeta, é a palavra do profeta. O que salva vidas não é o coração de quem prega, mas é o conteúdo da mensagem que é pregada. E Jonas pregou a mensagem direitinho. E ele declara, então, a glória de Deus, a grandeza das misericórdias de Deus, no capítulo 4, versículo 2, como nós já falamos. E, estando irado, ele diz: Senhor, eu prefiro morrer. Na verdade, o Senhor preferiu eles do que a mim. Parece meio que uma chantagem emocional do profeta que está revoltado em ter passado por tudo aquilo que passou por causa de uma cidade inimiga de seu povo, de uma cidade pagã. O profeta continua com o coração irado. E Deus vai ensinar a ele uma lição de misericórdia. Veja que o remédio de Deus para Jonas não é tratar a sua depressão, porque ele não está deprimido. O remédio de Deus para Jonas é tratar a sua dureza de coração. Ele precisa aprender a misericórdia. E Deus então faz nascer aquela planta para trazer alívio ao profeta. Também manda uma brisa suave para trazer alívio ao profeta. E o profeta fica feliz. Veja, ele só fica feliz com aquilo que é sobre ele mesmo. Observe que Jonas,
ele é muito semelhante aos fariseus do dia de Jesus, em que só queriam aquilo que era bom para eles. O egoísmo do israelita. O egoísmo, eles querem o que é bom, mas é para eles. Jonas fica feliz, mas fica feliz quando Deus manifesta a misericórdia com ele. Quando Deus abençoa a sua vida, não quando Deus abençoa a vida dos outros. E Deus então vai mostrar isso para ele. Olha, você teve misericórdia da planta, mas por causa de você, porque ela trouxe alento para a sua vida. Mas você não tem misericórdia de uma cidade, de uma grande cidade. Como ele diz no final, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você teve compaixão da sua vida, porque você estava desfalecendo, tendo em vista a planta que morreu, mas não tem compaixão dessas pessoas. Então veja que há um contraste entre as misericórdias de Deus e a dureza de coração de Jonas, que precisa aprender a ser misericordioso, não apenas consigo mesmo, mas também com os outros. Você é misericordioso com as pessoas? Ou você só se alegra quando Deus abençoa a sua vida? Você gosta quando Deus faz aquilo que é bom para você? Mas você também gosta quando Deus faz o que é bom para os outros? Ou você acha que você é o centro do universo, que Deus vive em função de você e tudo que é bom deve ser somente para você? O livro de Jonas é muito importante para tratar a dureza do coração das pessoas, mesmo cristãos, a fim de que eles aprendam a exercer misericórdia para com os outros. Aprendam a refletir sobre a necessidade de tratar as pessoas com bondade, compaixão, misericórdia e graça, porque elas também precisam, não apenas você. Portanto, analise a sua vida, o seu coração, tendo em vista a possibilidade de que em momentos da sua vida você exerça, né, não misericórdia, mas mostre dureza de coração para com os outros diante de Deus. Qual a relação do livro com o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Bom, assim como os demais livros do Antigo Testamento, os livros proféticos, Jonas mostra que o Deus de Israel é Senhor de toda a terra. Isso é importante. Veja que em Jonas, Deus não é Deus de Israel apenas, é Deus de toda a terra. Os marinheiros veem isso, e os ninivitas também veem isso. Deus é o Senhor de tudo, e não apenas de um povo. Como os povos costumavam pensar sobre os seus deuses. É o meu Deus, os nossos deuses. Não. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Isso é muito claro nos profetas. Também vemos que Deus tinha um propósito para Nínive, por isso ele a preserva. Veja que Deus é soberano e usa quem ele quiser para a sua obra. E Nínive será usada para uma obra posterior, que é exatamente castigar Israel por causa dos seus pecados. E Deus, para isso, a preserva. Veja que Deus é poderoso para conservar quem ele quiser, para agir em quem ele quiser. Deus não pode ser impedido de fazer a sua vontade. E então, isso é mostrado também no livro do profeta Jonas. O livro tem uma relação com o profeta Naum, porque lá em Naum, Deus profetiza a queda de Nínive. Isso posteriormente. Esta queda que vai acontecer porque a cidade que recebeu as misericórdias de Deus e que depois vai ser um instrumento para o castigo de Israel, não mostrou misericórdia para com Israel. Veja que coisa. Nínive recebeu um profeta de Israel que anunciou a palavra e pela conversão dos ninivitas recebeu as misericórdias do Deus de Israel, que é o Deus de toda a terra. Mas esta mesma cidade, numa outra geração, quando foi instrumento para castigar Israel, não o fez com misericórdia, não exerceu misericórdia. E então Deus em Naum vai mostrar a condenação de Nínive por causa de sua falta de misericórdia, pela forma como tratou Israel. E Deus, nesse livro, o livro de Naum, vai mostrar que vai engrandecer o povo dele e que o povo dele permanecerá enquanto os inimigos irão cair. O livro de Jonas prepara o leitor para dias futuros, quando a misericórdia de Deus não somente alcançaria judeus arrependidos, mas também gentios de todo o mundo. Os fariseus eram semelhantes a Jonas, intolerantes com os gentios. Então veja que Jonas pode não ter como tema missões, mas prepara para o tema missões, para o alcance dos gentios nos dias do Novo Testamento, mostrando que as misericórdias de Deus de fato são grandes e podem alcançar pessoas de outras nações.
Jonas é citado 9 vezes nos evangelhos. Mateus e Lucas apresentam essas citações. E essas citações diz respeito ao fato de que Jonas, no ventre do grande peixe, ele é uma figura, um tipo de Cristo, ou melhor, da morte e ressurreição de Cristo, que assim como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, também Jesus esteve no ventre da terra 3 dias, 3 noites, ou seja, ele passou 3 dias entre a morte e a sua ressurreição. Pois bem, nós encerramos aqui o estudo do profeta Jonas e nós vamos dar sequência depois com outros profetas seguindo a cronologia, como nós falamos. Portanto, o próximo profeta será o profeta Isaías. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e encerrar então o nosso estudo. Senhor Deus amado, muito obrigado por esse momento em que nós aprendemos a Tua palavra e estudamos, Senhor Deus, o livro do profeta Jonas, aplicando à nossa vida a importância de exercer misericórdia e de confiar nas misericórdias do Senhor que são manifestas às outras pessoas. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo e nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, é o nosso desejo. Até a próxima.